Oi, pessoal da terceira série, tudo bem? Tô enviando essa aulinha para vocês, a aula 21. Dessa aula não vai ter exercícios, tá bom? Porque é só uma teoriazinha que eu preciso explicar para vocês antes de eu dar a aula que nós vamos aprender exercícios, tá ok? Então, para essa aula 21, não esperem exercício dela, porque não haverá. Haverá para a aula 22. Muito bem. Nessa aula, pessoal, eu vou ensinar para vocês o que é uma equação polinomial e mais assim alguns termos referentes a elas, né? Então, equações polinomiais, pessoal, são equações formadas a partir de um polinômio, né? Então, por exemplo, 3x à oitava menos 7x à quinta mais 2x ao quadrado menos 8x menos 9 igual a zero. Então, é uma equação que, na verdade, é um polinômio, né, que tem uma variável só, que é igualado a zero para se tornar uma equação, certo? Então, sempre ele vem na forma de um polinômio igual a zero. Muito bem. O que é mesmo raiz de um polinômio, também chamado de zero do polinômio, ou da equação polinomial, melhor dizendo, né? Então, é igual no polinômio mesmo, né? Raiz ou zero, raiz aqui não tem nada a ver com raiz quadrada, raiz cúbica, tá bom? É só um termo. Então, raiz ou zero é a mesma coisa. Raiz ou zero de uma equação polinomial é o valor alfa do x, ou seja, é o valor numérico do x, né, da variável, que satisfaz aquela equação, que torna ela verdadeira, né? Então, por exemplo, essa equação polinomial aqui do segundo grau, ó, x2 menos 7x mais 10 igual a zero. Esta equação, ela admite o x igual a 5 como raiz. Por quê? Porque se eu colocar o 5 no lugar do x, ó, 5 ao quadrado menos 7 vezes 5 mais 10 igual a zero, isso é verdade. Ó, 5 vezes 5 é 25, 25 mais 10 é 35, 35 tira 35 aqui, dá zero, então é verdade. Se eu colocar um outro número, por exemplo, 3, ó, 3 ao quadrado, 9, 9 mais 10, 19. 19 menos 7 vezes 3, menos 21, não daria zero, então não seria verdadeiro, tá? Agora, aqui não está escrito que o x é a única raiz. Aqui só está dizendo que o x é uma raiz dessa equação, porque deu certo quando eu coloquei o 5 no lugar do x, a conta deu verdadeira. Isso aqui realmente deu zero. Então, isso é raiz ou zero de uma equação. O que é conjunto solução? Conjunto solução, pessoal, é o conjunto das raízes, todas elas, reais ou complexas, né? Porque às vezes pode ser, a equação pode ter uma raiz imaginária, pode ter uma raiz que seja real, a gente já aprendeu números complexos. Então, a partir de agora, se o nosso conjunto universo for o dos complexos, então as raízes da equação podem ser raízes complexas, né? Não só números reais, pode ter também os i, né? Os imaginários. Então, quando a gente pega todas as raízes de uma equação e coloca tudo num conjunto só, a gente fala que esse conjunto é o conjunto de solução da equação. Então, é o conjunto que possui todas as raízes, as reais, complexas, que a equação possui. Teorema fundamental da álgebra. Qual é o teorema fundamental da álgebra? Esse teorema, pessoal, ele foi demonstrado em 1799, se eu não me engano. É isso mesmo, isso pelo alemão Carl Friedrich Gauss. Gauss também demonstrou tanto teorema, né? Tudo em relação à matemática, né? Parte de PA, PG, Gauss foi muito importante no ramo da matemática. Então, esse teorema é de 1799, antigão pra caramba, né? E ele diz o seguinte, que toda equação algébrica, ó, polinômio na variável x igual a zero, isso é uma equação algébrica, de grau n é qualquer grau de 1 para cima, do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, etc. Tá? Toda equação algébrica de grau n, onde o n é de primeiro até infinito, ela possui pelo menos uma raiz complexa. E essa raiz complexa, ela é real ou não, né? Pode ser imaginária também. Então, por exemplo, uma equação do primeiro grau tem uma raiz complexa. Uma do segundo grau tem duas. Do terceiro grau tem três. E assim por diante. Em decorrência desse teorema aqui, nós temos essa situação que não posso esquecer de jeito nenhum, que se o grau da equação é n, ó, n sendo de 1 para cima, o número de raízes complexas da equação é n também, tá? Então, assim, a equação, por exemplo, x à oitava menos 3x à quinta mais 2x ao quadrado menos 9x menos 1 igual a zero. Ó, de que grau é essa equação? Oitavo grau, não é o maior variável x? X à oitava não é o grau maior que tem aqui?
Então, se essa equação é do 8º grau, sabe quantas raízes ela tem? 8. Então, o número de raízes complexas é exatamente o número do grau da equação polinomial. Só que quando eu digo raízes complexas, aqui são raízes reais, só com números, ou imaginárias, aquelas do imaginário, lembra? Que tem os números complexos lá? Por exemplo, 3 menos 2i, 5 mais i, 7 menos 3i, são números imaginários. Então, daqui para frente, nós vamos ter equações que têm como raízes os números complexos imaginários. Então, toda equação de grau n tem n raízes. E essas n raízes não quer dizer só números bonitinhos. Pode querer dizer incluir números imaginários. Uma coisa que é super importante é isso aqui, ó. Você nunca pode esquecer isso aqui, ó. Que uma equação, pessoal, uma equação polinomial com grau n, né, de n1 para cima, ela pode ser sempre decomposta em polinômios de primeiro grau. Então, isso é uma coisa que a gente tem que memorizar, tá bom? Então, uma equação de qualquer grau, n, ó, uma equação qualquer polinomial igual a zero, ela pode ser escrita dessa forma, ó. AN vezes x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 vezes x menos x4 até acabarem x menos xn igual a zero. Tá vendo que aqui é x, 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 x? É primeiro grau, ó. Então, toda equação de qualquer grau, ela pode ser decomposta em fatores do primeiro grau dessa forma aqui. O que significa isso? Ó, o AN que eu coloquei aqui na frente, gente, é o primeiro coeficiente. É aquele número que acompanha a primeira variável. Por exemplo, ó, aqui onde eu coloquei x à oitava, não é 1x à oitava? Então, esse AN seria o 1 aqui. Quando é 1, a gente nem precisa escrever, né, gente? Porque o 1 é elemento neutro da multiplicação, tá? Mas se fosse 2x oitava menos x oitava, o AN, esse primeiro número, é o coeficiente do maior grau. Aí, esse x menos, x menos, x menos, x menos é como a gente decompõe a equação polinomial. Então, sempre vai ser o primeiro coeficiente vezes fatores do primeiro grau, então é sempre x e sempre menos. Tem que decorar isso, tá? Então, sempre x menos uma raiz, vezes x menos a outra raiz, vezes x menos a outra raiz, vezes x menos a outra raiz, a outra, até acabar, igual a zero, tá? Então, a n é o primeiro coeficiente do grau maior, e esse x1, x2, x3, xn que eu coloquei aqui, são as raízes da equação polinomial. E isso é uma dica muito importante, tem exercício que é muito simples. Por exemplo, pessoal, olha só, olha essa equação, ó. X menos 4 vezes x mais 5 vezes x igual a zero é uma equação que está na forma fatorada, ó. Ela está na forma fatorada de fatores de primeiro grau, ó, x1, x1, x1. Só de olhar para essa equação eu já sei que ela é do terceiro grau. Por que eu sei que é do terceiro? Porque, ó, x vezes x, não é x3? Tem x vezes x vezes x, 1 mais 1, 3. Então, eu já sei que o grau dela é terceiro. E também sei, gente, as raízes sem fazer nenhuma conta. Porque por essa propriedade de cima, ó, não é x menos a raiz? Se aqui tá x menos 4, o 4 é raiz. Aqui não tá x mais 5? Então, o menos 5 é uma raiz. Por quê? Porque x menos 5 vira mais 5. E aqui, como é que eu sei que o zero é raiz? Porque aqui o x não está sozinho? Se ele está sozinho, ele está tirando quem? Tirando ninguém, tirando o zero. Então, ó, x menos 4, 4 é raiz. X menos 5, o menos 5 é raiz. E aqui x menos 0, o zero é raiz. Então, se eu te der uma equação na forma fatorada em fatores do primeiro grau, você não tem conta para fazer, você já sabe. A solução dessa equação são os números que estão depois do menos na equação fatorada em fatores do primeiro grau. Então, aqui no caso é o 4, aqui é o menos 5 e aqui é o 0, tá? Só que ela está fatorada. E ela é do terceiro grau, porque olha aqui, x vezes x vezes x, x3, tá bom? Essa aulinha não vai ter exercício, porque é só teórica. Na próxima eu vou fazer exercícios e aí eu mando os exercícios para vocês. Beijinhos, coloquem as coisas em dia.